Para a gente dar continuidade, então, ao nosso papo, mas pulando aqui para nosso segundo bloco, nosso tema emergente, a gente vai trazer aqui uma notícia. A notícia está disponível no site da CNN Brasil, e a manchete lê: França vai proibir o uso de abaiá nas escolas públicas, diz ministro da Educação. Não sei se eu pronunciei o nome da indumentária certa. Mas qual é a ideia da notícia, só para dar um pano de fundo, né? Diz respeito ao uso do manto usado por mulheres muçulmanas, que atualmente vai ser proibido, né, nas escolas públicas, e se soma, então, a um conjunto de proibições que já estão instauradas no país, né? O André falou aí no nosso primeiro bloco sobre a história da laicidade na França, né, essa tradição da laicidade lá, e há, né, essa tensão aí dentro do país, dentro da França já há algum tempo, em outros países também. A gente está trazendo essa notícia aqui para continuar o nosso papo, também para trazer alguns elementos novos, né? Como, por exemplo, a questão da intolerância religiosa. E eu diria que essa notícia também diz muito para a gente sobre as tensões da religião em um mundo, se a gente pode falar assim, globalizado. Ou, em outras palavras, em um mundo em que há grande trânsito de populações. E aí você tem o problema de um Estado-nação e um território com uma multiplicidade de culturas, uma multiplicidade de vínculos religiosos, muitos dos quais podem tensionar as instituições e as normas estabelecidas de convivência no interior desses territórios. E aí, nesse ponto, a gente vê também uma outra faceta, né, dessa relevância contemporânea da religião, como a religião, talvez há alguns anos, alguns séculos atrás, ou algumas centenas de anos atrás, estava muito mais territorializada do que hoje, a despeito da sua vocação universal. Se você pensar em algumas tradições religiosas, como o catolicismo, por exemplo, o cristianismo, de maneira geral, é uma tradição expansionista, de certa forma, mas existem outras pertenças religiosas que são muito mais territorialmente vinculadas, né? E o que acontece quando essas pertenças mudam de lugar, ou quando as pessoas que portam essas crenças mudam de lugar, né? Como é que a gente lida com esse atrito, com esse choque? Então a gente traz essa notícia aí a respeito da França para conversar um pouco mais sobre isso. Deixa eu dar meu pitaco primeiro, porque é um assunto que todas as vezes que eu dei aula de sociologia da religião, na antiga graduação na faculdade que eu dava lá no Rio de Janeiro, né, ele é um tema que eu sempre retornava, essa questão da França. Porque qual é a peculiaridade da questão francesa? É que a laicidade na França ela se deu a partir de uma ruptura com a religião associada ao ancien regime, ao antigo regime. E com isso, o processo de modernização francesa, né, dado muito pelo decorrência da Revolução Francesa, né, do estopim dela e seus desdobramentos, fizeram com que a concepção de modernidade francesa, primeiro se fosse autocompreendida em que quanto mais avança a modernidade, mais recua a religião, que é a tese da secularização. Né? A modernidade ela se faz a partir do desvencilhamento do mundo religioso. Isso é uma característica do mundo francês, tanto que a Igreja Católica ela se associou à contra-revolução, basicamente, né, dentro do cenário francês. O catolicismo teve muito associado não só ao conservadorismo na França, mas os contra-revolucionários, os reacionários, né, você identificando o antigo regime. Né, e a luta contra a religião, inclusive com perseguição, né, de clérigos, o anticlericalismo, que é muito característico da França, se fazia como uma luta pela democracia, pela república. Né? Isso associa a uma segunda questão que é interessante, que é o quanto que esse tipo de visão também investiu na ideia de um Estado republicano. E o que seria um Estado republicano? É um Estado em que ele deve efetivamente substituir o religioso quando diz respeito à coisa pública. Então, a religião ela deve se estar no nível privado e o Estado ele deve ser plenamente laico, e se há um espaço para uma religião no espaço público, é a religião do Estado, é a religião republicana. Né? Então,
Nesse caso, os franceses, eles representam a religião como não podendo fazer parte na sua manifestação pública. A manifestação pública da religião, a manifestação pública do indivíduo é quanto cidadão. Então, os ritos aceitos no espaço público são ritos aceitos como republicanos, né? E, nesse caso, há uma visão deles de uma tensão clara entre religião e republicanismo. Republicanismo é o momento em que o indivíduo vai ao espaço público, ele tem que tirar suas vestes. Ele tem que tirar suas vestes, tem que deixar a religião para a liberdade privada dele e atuar como cidadão no espaço público, né? Então, essa questão da relação com o mundo muçulmano, com o mundo islâmico, é uma expressão de outra coisa, também mais ampla. Digamos, se o candomblé resistisse na França, também andar com roupa de candomblé também seria um problema, né? Expressões religiosas em espaços públicos diversas também seriam problemas nesse contexto, né? Existiria, não vindo da direita, mas da esquerda, uma esquerda muito associada à laicidade, muitas vezes ao próprio ateísmo, né? Dizendo, não, isso não pode. Tudo bem, você tem sua liberdade privada, mas o espaço público é o espaço da República. Então, é uma questão que a gente tem que entender de onde estão pensando, para identificar qual é a razão da tensão. O espaço da escola é o espaço público, então não deve se levar a pretextos religiosos. É assim que pensa um francês pensado dentro da lógica da laicidade. Isso é completamente diferente da experiência norte-americana, completamente diferente da experiência brasileira, né? Se a gente não parte entendendo disso, a gente não consegue debater a coisa direito, né? E a pergunta é, esse modelo francês, qual o limite dele? Primeiro, a particularidade histórica, né? É uma coisa muito, muito própria deles. E segundo, dentro de uma sociedade intercultural como a nossa, ele se mostra como fragilizado, extremamente frágil, né? E coloca em debate extensões do que é a liberdade, né? Se eu não tenho o direito de me expressar publicamente na minha liberdade privada, eu seria realmente livre? Essa é a questão que as pessoas levantam. Eu quero poder ir para a rua com o meu abaiá, com a burca, com minha roupa de mãe de santo, de pai de santo, para poder exercer minha liberdade. Aí entra as tensões bem claras, né? Entre quem acha que sim e acha que não. Ô, André, acho que ninguém melhor para poder falar do que você sobre essa questão, né? E até porque amanhã você está indo para lá também, né? Dando um spoiler aqui. E uma coisa interessante que eu estava lembrando aqui, que você tem aquela famosa frase, aquele mote, né? Igualdade, fraternidade e liberdade. E há quem diga que a grande frase da Revolução foi, não sei pronunciar o nome dele, mas eu acho que é Jean Meslier, que disse que o homem só seria livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Essa teria Os franceses sido sempre muito leves, né? Os franceses sempre muito leves, né? E salvo engano, ele era sacerdote católico, mas depois ele acabou produzindo um material sobre ateísmo, né, na França e tudo mais. Vale a pena depois conferir se é isso mesmo. Mas é curioso, porque você tem a ideia do último rei enforcado nas tripas do último padre, ou seja, é esse poder opressor aliado ao poder religioso que tem que acabar, né, na França. Então, você falando aí, eu fico pensando, dentro da história da França, sobre essa necessidade de um espaço neutro, né, onde já existe uma imigração muito grande na França. Hoje em dia são 6 milhões de muçulmanos na França, né? E aí você tem no espaço público, um espaço neutro, talvez uma ideia que se diga assim, olha, aqui todo mundo tem que ser francês. Aqui a identidade é todo a mundo tem que ser republicano, todo mundo tem que ser republicano, mas isso acaba se confundindo com ser francês. Então, a ideia de uma religião que agora deve ser vivida, no caso, na esfera privada, né?
o caso daquilo que a Paula Monteiro, por exemplo, falou sobre religião pública, não se encaixaria na França, que é aquela dissolução das fronteiras, né? Da invasão da religião para além do sistema institucional, dos símbolos, e por aí vai, né? Agora, o que é curioso pensar, para além dessas considerações históricas e tudo mais, é que o abaya ele é uma vestimenta que também significa identidade no mundo globalizado, né, para as mulheres. Então, se trata também de uma questão para além de respeito religioso e tudo mais, de uma identidade. E aí não caberia, dentro da França, essa discussão, mas fora dela a gente pode fazer, né, de um sociólogo israelense chamado Shmuel Eisenstadt, né, que falava sobre as modernidades múltiplas, né, que a gente não tem como pensar dentro dessa era da globalização, porque uma coisa é você falar do cinturão bíblico, né, nos Estados Unidos, e outra coisa é falar sobre o mundo muçulmano. Mas é interessante também abordar como o povo muçulmano ele vai tendo seus espaços em outros países, como na França, e como essas identidades são preservadas, né? Vale também pensar, aí, André, você me corrija se eu estiver também equivocado, para além desse fundamento histórico que você traz, essa discussão ela tem sido muito acalorada entre membros do partido mais conservador, né, de direita, e que tem, de fato, aceitado essa ideia, né, de retirar esse símbolo religioso, essa identidade da mulher muçulmana. Em contrapartida, você tem membros da esquerda que discordam disso e que trazem o elemento da laicidade para poder discutir, né, esses elementos religiosos aí enfim, no mundo da França, né? É bem observado isso. Acho que tem uma esquerda mais contemporânea que acaba defendendo a expressão, né? E a esquerda mais clássica que é a da laicidade republicana. E no campo da extrema-direita, eu acho a extrema-direita e a direita, né? A extrema-direita ela vincula já a identidade francesa ao cristianismo, né? A tradição cristã. Então aí já é uma outra questão de recuperar os fundamentos cristãos do mundo moderno, do mundo ocidental, que levaria a uma discussão interessante sobre estudos sobre religião, mas já no sentido do teológico político, que é um outro registro que me interessa bastante, né? Como que se pensa as origens religiosas no mundo moderno e tal. E como que isso tem a ver também com os processos de transformação do judaísmo e do cristianismo. Então, a extrema-direita ela já recusa isso, mas no sentido de ter que tirar o Islã daqui. Tem que tirar o Islã daqui, tem que evitar a grande substituição, né, que é da população francesa por esses caras que estão vindo, né, porque eles vão acabar superando a gente demograficamente. Né? Então, aí é uma questão mais ampla. E da direita também, a direita republicana também do discurso da laicidade, né? Então, eu acho que a esquerda e a direita na França eles se encontram de certa forma. Um outro ponto que eu acho que porque uma parte desse debate é apenas esse sintoma de um problema mais amplo. Qual é o problema mais amplo? Que é um problema que diz respeito a essa transformação de uma sociedade que tinha uma certa homogeneidade e que ela foi se multiculturalizando, né? Poderíamos dizer até, de certa forma, a Europa está ela tem alguma coisa de abrasileiramento, no sentido de viver com multiplicidade de culturas e até mesmo experiências de mistura, né? De mestiçagem da população, mais aguda do que existia. Então, existe um certo medo desses indivíduos que estão associados a uma identidade francesa, alemã e tal, de ver a população ser completamente desfigurada a partir da visão deles do que são essas sociedades. E nesse caso, a minha visão é de que isso é um processo irreversível com o qual eles têm que lidar. Mas tem um outro aspecto, que se existe algum de brasileiramento da Europa, na verdade, o problema deles na verdade, é amplo, é mais amplo.
Porque no Brasil, a gente tem essa mistura, mas tem uma homogeneidade muito grande da árabe da linguagem. A experiência europeia é de interculturalidade muito pesada, e a questão dos árabes na Europa tem a ver também da formação das comunidades fechadas e que não se integram nem mesmo linguisticamente porque não o querem. E aí é um tensionamento muito grande, e não é uma questão que deve dizer é só xenofobia. Não é só xenofobia, é uma questão séria, né? De você ter fluxos migratórios em que você vem indivíduos que não representam a relação com a mulher, por exemplo, como um francês ou com um alemão representa. Tem a estrutura, que é uma estrutura muito mais patriarcal do que qualquer coisa que podemos imaginar no contexto ocidental, né? Existe a tendência a se fechar em comunidades e até mesmo se recusar a falar na língua nacional. Isso tudo gera uma reação das pessoas populares, não é só a reação de líderes malvados e tal, é uma reação das pessoas dizendo, calma aí, o que está acontecendo? Por que esses fluxos, esses imigrantes não estão querendo ser integrados na nossa sociedade? De alguma forma, vocês estão vindo aqui, são bem-vindos, mas também tem que ter um esforço de entrar na nossa sociedade. Tem que ter um esforço de aprender a própria língua, de compartilhar dos nossos valores, né? Não pode um homem muçulmano tratar a sua mulher colocando o abaia e falando ela não pode ser desejada, e esse mesmo homem olhar para as outras mulheres desejando e chamá-las de puta. Entendeu? Então é uma questão, ou até mesmo ameaçar com violência física uma pessoa no seu território dizendo que é puta porque é ocidental, se comporta como ocidental. Então há tensionamentos, há conflitos culturais que essa questão é um sintoma, é apenas uma questão mais ampla que diz respeito de um lado, como que é difícil na Europa você ter integração, porque digamos, tem algo da Europa, desses países, que dificulta isso. No Brasil, os fluxos entram e se integram na sociedade nossa. Existe algo aí, sim, da dificuldade de se integrar na sociedade. Mas também existe algo também do outro lado, como que certos tipos de imigrantes se recusam a entrar, porque querem manter a tradição de origem. E, nesse caso, a questão do que se chama de islamofobia, tem um lado de fobia, sim, mas tem um lado de, calma aí, tem algo desse tipo de imigrante que gera realmente problemas que são problemas públicos, ou seja, com os quais você tem que lidar, né? Problemas que são seriamente públicos, tem que ser debatidos, né? Não desqualificados. Tem que ser postos na mesa e dizer quais são as condições de uma integração e de uma participação nessa comunidade europeia e nesses países. André, você falando aí, eu fico imaginando que existe também, do lado de fora da Europa, uma certa tentativa de quebrar essa ideia de hegemonia europeia, né? Esse centralismo europeu, enfim, essa força, né, de países colonizadores e tudo mais. Você tem isso, uma pena, e foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque é uma coisa que a gente tem conversado nos bastidores, uma pena, por exemplo, como, dentro desses estudos, né, decoloniais, pós-coloniais e tudo mais, autores importantíssimos, né, europeus têm sido descartados para se pensar a própria realidade, né? Então, há também uma certa dificuldade de se pensar historicamente, como você pontuou na primeira parte desse segundo bloco, né? Então, você tem um avanço aí de um multiculturalismo, né, uma defesa de uma pluralidade e integração, mas, ao mesmo tempo, brilhantemente, como você falou, você não consegue observar um bloco crítico quando há uma defesa do uso do abaia, mas não há uma defesa da mulher quando ela é violentada dentro do aspecto religioso.
e é importante aqui que eu coloque isso aqui em negrito, sublinhado, caixa alta, não estamos aqui dizendo que a religião muçulmana, né, ela trata a mulher de forma subalternizada, né, em termos gerais, como eu disse aqui na introdução, não tem como destacar a identidade de uma religião. Você pode ter uma família muçulmana e que tenha aspectos impressionantes nesse caso, né? Mas você tem uma luta por um multiculturalismo, uma pluralidade, uma integração e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, você tem também desses grupos uma acriticidade quando se trata desses casos de violação de direitos humanos, seja dentro da religião muçulmana, seja dentro do cristianismo, qualquer outro. No Brasil, dentro da estrutura afro-brasileira, que acontece muito, muito, né? Há uma criticidade muito grande em relação às violências causadas, né, pela religião afro. Então, acredito eu que existe essa linha, né, paradoxal, uma defesa e uma acriticidade também, né, desses movimentos. Eu acho que é uma sobreposição, né, de pautas aí em questão, né, porque, por um lado, você tem o problema muito vivo e urgente da violência religiosa interna, né, a países com múltiplos, todos os países, né, que têm múltiplas crenças, né, mas aí a gente tem casos de violência religiosa no Brasil que só tem aumentado, né, direcionados a religiões afro-brasileiras. E a gente também tem, por outro lado, o problema da natureza da relação entre valores que a gente pode dizer de maneira mais ou menos ampla, republicanos ou modernos, e valores calcados em tradições que muitas vezes não combinam, né, entram em atrito ou são contraditórios, que é um problema, enfim, tão antigo quanto a própria história do Estado moderno, né? A própria ideia de um Estado que é uma nação é uma ideia que pressupõe uma comunidade simbólica dentro de um território, né? E essa comunidade simbólica, enfim, como a gente constitui uma comunidade simbólica em um lugar de diversidade de vínculos, ainda mais se tratando de religião, que é algo que diz respeito a valores últimos, diz respeito também a uma ética de conduta, a uma forma de se conduzir no cotidiano, né? Eu acho que é certamente um tema ainda assim, mais contemporâneo que esse, não tem como, né? E também diz respeito, por outro lado, o André trouxe o teológico político. Eu acho que é importante trazer o teológico político, porque diz respeito também a em que medida a religião é uma forma não só de pertencimento circunscrito, restrito, mas uma forma de agenciamento da vida coletiva, né? A religião é uma maneira de agir enquanto sujeito coletivo, né? Em parte, a gente também tem que se perguntar quais são as condições concretas para que certas religiões se tornem, né, tão quase como a primeira opção dos indivíduos, para agir coletivamente, né? E isso não é acidental e muito menos é novo, né? Na verdade, acho que a gente vê aí que, se os autores do teológico político estiverem certos, a religião sempre cumpriu essa função, de certa forma, né? Tanto a função do lugar do simbólico, de uma maneira de autorrepresentação de um grupo, tanto quanto a função da organização da vida coletiva, né? Essa questão do teológico político, para a gente terminar esse bloco, é interessante, para pegar até um ponto. O pessoal extrema-direita, que essa categoria é complicada, porque a extrema-direita europeia é diferente da extrema-direita americana e tal, é muito complicado, né? A europeia tem mais passagens com certo trabalhismo, e aí também mistura esquerda com direita, tem mais misturas, é bem diferente do fenômeno Bolsonaro no Brasil. Mas uma coisa que eles falam muito, que diz respeito a essa questão, é que a civilização ocidental ela tem uma origem cristã, de certa forma, os direitos humanos é uma secularização de esquemas teológicos políticos, né? Então, existe uma certa visão histórica
em que essas coisas estão entrecruzadas, né? E negar isso é um problema, né? Negar esse processo. Para eles, digamos assim, ter certos tipos de religião que não estão vinculadas ao valor fundamental da sociedade ocidental, que seria os direitos humanos. Isso é verdade ou não, isso é uma outra coisa, mas é um problema que se levanta, e não é um problema fácil de você dizer, não, não importa. É um problema que importa sim. Porque determinadas representações de Deus, determinados códigos religiosos de estruturação, podem negar claramente os direitos humanos, né? Inclusive dentro do cristianismo e do judaísmo. Perfeito. Apenas fazer aqui um leve comentário, né? Um breve comentário sobre a questão da intolerância religiosa aqui no Brasil também, em que você tem o elemento do racismo religioso desde 2010, né? Que essa foi um termo utilizado desde 2010. Uma antropóloga chamada Ana Paula, esqueci agora o sobrenome dela, em que ela diz que pode ser até utilizado a questão da intolerância religiosa para o cristianismo, porque não existe ali, não existem cristãos, não existe um bloco ali que possa ser demarcado etnicamente, né? Étnico-racialmente, né? Digamos assim, como as religiões de matriz africana, né? E então, por isso que se coloca o racismo religioso voltado mais para as religiões de matriz africana. E isso já desde do início, né, desse século, 2003, você já tem uma lei que, por exemplo, obriga na educação a se falar sobre a história da África, né, a cultura africana e tudo mais. A questão que eu, por exemplo, coloco como tensão é quem são os produtores desses materiais didáticos, né? Porque você tem uma outra temática importante, eu tenho alguns textos produzidos no Fios do Tempo sobre isso, que é sobre o identitarismo, né? Em que você pode desconsiderar também alguns outros elementos que são extremamente importantes nessa área. Para além dessa questão da educação, você tem a questão da representatividade, né, na mídia, como os religiosos de matriz africana são representados, né, nos filmes, nas novelas, na televisão, nas séries, enfim, e na forma jurídica. E nós tivemos esse ano o Lula sancionando uma lei em que ele equipara a injúria racial ao crime de racismo, citando, inclusive, o racismo religioso. Esse debate é interessante, só para poder fechar esse assunto também da intolerância religiosa, fazendo ponte aqui no nosso espaço, né, brasileiro, porque parece que ele também envolve, de certa forma, a questão de marcador de exclusão social, curioso para poder se pensar aí, né? Encerramos, então.